Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Marcelo Fraga e hoje nós vamos para mais uma videoaula do Excel. Hoje eu vou apresentar para vocês conceitos básicos de programação de macros. Tá? Qual é o formato da pasta de trabalho que tem que ser salva, como habilitar a faixa desenvolvedor, como é que a gente alterna para o VBE, que é o Visual Basic Editor. Vou explicar algumas janelas internas do VBE, para que elas servem. Nós vamos inserir um subprocedimento sub. Nós vamos inserir algumas linhas de código, executar esse código de uma única vez e executar o código passo a passo. Mas antes, eu tenho um recado para vocês. Pessoal, se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho, marque todas para ter todas as novidades no seu e-mail. Se gostou do vídeo, por favor, marca em gostei, que isso ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Obrigado. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente vai gravar uma macro ou escrever uma macro no Excel é salvar a pasta de trabalho no formato que aceita macros, né? Então a gente vai em arquivo, salvar como, este PC. Eu vou clicar aqui em mais opções. Então, eu vou salvar na área de trabalho. Tem uma pasta macros. E a gente aqui tem o formato da pasta de trabalho, tá? Quando a gente clicar aqui, a gente não pode salvar com o formato XLSX, porque ela não permite que tenha folhas de macro no arquivo. A gente normalmente salva o arquivo como XLSM, que é o formato padrão do Excel 2016, 2010, 2007, 2019, né, para ficar habilitado para macros. Também é possível ter macros nas pastas de trabalho binária e na pasta de trabalho XLS, ok? Mas aqui eu vou salvar ela como XLSM. Pronto, a pasta de trabalho está salva. O segundo passo é habilitar a faixa de opções desenvolvedor. Ela vai nos ajudar a trabalhar com as macros. Então, é arquivo, opções, personalizar faixa de opções e marcar a faixa de opções desenvolvedor, tá? Porque ela normalmente fica desabilitada, ok? Então a gente marca e clica em OK. Ela vai aparecer aqui. Ela contém o Visual Basic, que é o botão que vai abrir o editor do Visual Basic, né? E o atalho para isso é Alt F11. Aqui para verificar quais são as macros, aqui para gravar uma macro, que usar referências relativas e absolutas na gravação de macros, e aqui para acessar a segurança das macros. Ok, para acessar o Visual Basic, ou clica nesse botão ou Alt F11. E aí abre o editor do Visual Basic, né? E o editor do Visual Basic, ele possui algumas janelas padrões. Para exibir e ocultar as janelas, a gente vem aqui em exibir, né? E aí a gente pode ver, ó, janela código, janela objeto, janela pesquisador de objeto, janela verificação imediata, janela variáveis locais, janela inspeção de variáveis, janela Project Explorer e janela propriedades. Essa janela que está aqui é a janela do projeto, Project Explorer. Né? Ela é exibida com o Ctrl R, se ela estiver oculta. O que ela mostra para nós? Ela mostra uma folha de macro para a pasta de trabalho, para o arquivo, uma folha de macro para a planilha 1 e uma folha de macro para a planilha 2. Tá? Essa janela aqui é a janela propriedades, que é a janela na qual, quando a gente seleciona um objeto, ele mostra para nós as propriedades daquele objeto. Aqui é a janela de verificação imediata, que ela nos permite fazer algumas verificações
usando código ou do código que está sendo rodado de forma sem precisar interromper. É bem interessante de aprender a usar. A janela código, tá? É essa janela aqui, que é onde a gente vai escrever a nossa macro. Só que essa janela código é da pasta de trabalho. As macros que a gente grava e as macros que a gente vai usar e vai escrever, nós vamos usar na folha de módulo. Então a gente clica aqui inserir módulo e ele vai criar uma outra pastinha que são os módulos no qual a gente vai inserir, né, as nossas macros aqui. Então eu vou fechar essas janelas, né, para ter certeza que eu tenho a janela módulo, basta clicar nele 2 vezes e vai abrir aqui, tá? E tem a janela, vou exibir aqui, a gente não vai usar, a janela de inspeção de variáveis, né, que é essa janela aqui, que a gente pode adicionar variáveis com o botão direito, e aí em tempo de execução, quando estiver depurando, a gente pode ver o valor delas. É bem interessante, mas isso é para uma aula posterior. Ok? Então vamos inserir um procedimento. A gente pode digitar direto, mas eu vou fazer aqui inserir procedimento. Aí os procedimentos disponíveis são sub, que é uma rotina normal, função, que a gente vai passar valor e ela retorna um valor, e ficaria disponível também lá em inserir função como uma função de planilha, e propriedade, que é quando a gente estiver trabalhando com classes, tá? Então a gente vai aplicar um nome para esse procedimento, lembrando que os nomes não podem começar com números nem com caracteres especiais, né? Então eu vou escrever macro 1 e vou deixar um no escopo público, né? E vou clicar em OK. E ele vai digitar aqui o código, né, que inicia um procedimento e que finaliza um procedimento. Ok? Para poder rodar esse procedimento, eu vou inserir um código aqui. Range, que é a célula, A1, ponto value, recebe 10. Eu vou fazer isso algumas vezes aqui. A2, A3, A4, A5. Vamos mudar o número, né? 12, 15, 18, 29. Vamos escrever aqui range, ponto. Ponto, fórmula R1C1, recebe sum, que é a soma, né? Na linha menos 5 linhas para cima, na mesma coluna, só que daqui não é com R, até a linha de cima, na mesma coluna. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma macro, tá? Que escreve 5 valores e coloca uma fórmula. Vamos rodar ela passo a passo, para a gente ver. Né? Para rodar a macro dentro do editor do Visual Basic, né, a gente usa essa barra de ferramentas aqui. A gente pode exibir, ó, que é a barra de ferramentas depurar. Se ela estiver oculta, a gente clica com o botão direito numa área vazia e clica em depurar. Para executar a macro de uma só vez, ou dentro com o mouse, com o cursor dentro do código da macro, a gente pode apertar F5 ou clicar nesse botão aqui. Ó, executou, inseriu a função soma, né, e executou a nossa macro. E para executar no passo a passo, né, a gente tem que
usar a tecla F8. Então, clicando F8, eu executo, cada vez que eu clicar F8, ele executa uma linha da nossa macro, né, até o final. Se a gente quiser, no meio da macro, não executar mais passo a passo, a gente aperta F5 e ele vai até o final. Enfim, isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né, que é uma introdução de como escrever procedimentos nas folhas de módulo, como executar eles e como depurar passo a passo. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, né? E então, até a nossa próxima videoaula.